600 golfers. For this year, it's a much bigger and wider tournament, opening up to a total of 784 golfers across 13 regional finals. The final for this tournament is held in the Championship Ailsa course. First prize is an all-expenses weekend for 4 at the luxurious St Andrews Old Course Hotel. Second prize is a custom-made set of golf irons plus a bag, with third prize being a custom-made Scotty Cameron putter. 2010 and 2011 were hugely enjoyable tournaments for all the participants, so we hope all contestants at the regional qualifiers and for those who are successful at the final in Turnberry have another great tournament and enjoy the games. The Investec Open, combined with all of the group corporate sponsorship activity, have really helped to put Investec structured products on the map. So for more information on Investec and our range of retail structured products, have a look on the website at investec.co.uk/structured products. We got that thing that you want, we got that thing that you need, cause this is something fresh coming from the twin MCs. We got that thing that you want, we got that thing that you need, cause this is music, this is what we believe. We got that thing that you want, we got that thing that you need, cause this is something fresh coming from the twin MCs. We got that thing that you want, we got that thing that you need, cause this is music, this is what we believe. 1, 2, 1, 2, 2, have to. 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 1, 2, 1, 2, 2, have the boss through to me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold. Nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold. Nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold. Nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold. Nobody can invent to do. I'm using the gift of the game, baby. They're on the record in the 80s. Once you never seen to amaze me, but the style is so crazy. Straight to the top, so baby, it was on time. Never ever lazy. SO, yeah, that's the crew that made me hands it in. Let me see you baby. Wonderful, flows incredible. Trust me, it's international. To more than a someone, to more than a poor in yellow. Here comes radical. When I touch the mic, I let them stick an animal. A temper instrumentals. To them scenes where one's lovable or take everyday crowd mental. We got that thing that you need, cause this is something fresh coming from the twin MCs. We got that thing that you want, we got that thing that you need, cause this is music, this is what we believe. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold, nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold, nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do. Too much to act or to hold, nobody can invent to do. To me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do, to me, to do.
between them seasons. We got that thing that you want, we got that thing that you need. Cause this is music, this is what we believe. Olá, eu sou o Ivan Oliveira e essa próxima palestra é do Jordan Cushing. O Jordan é um diretor de fotografia inglês e é um cara incrível. Ele já trabalhou com praticamente todo tipo de mídia, 35mm, 16mm, várias câmeras de cinema digital, DSLRs e tudo mais. Hoje o Jordan vai ensinar pra gente como filmar uma cena de luta, mas o legal é que ele vai muito além do que a gente imagina, né? Tem várias questões nas quais a gente nem pensa antes de gravar, mas que são essenciais numa gravação dessas, onde a chance de acidentes é muito maior do que numa gravação normal. Eu e o Rafa, a gente já filmou cenas de lutas antes, mas com certeza as cenas teriam ficado muito melhor se a gente tivesse assistido essas palestras antes. Se você está chegando agora e perdeu a palestra anterior, ou não pôde assistir as palestras de ontem, que, diga-se de passagem, foram impressionantes, sensacionais, você pode se inscrever para o Cinemasters VIP, clicando no link abaixo. Fazendo parte do Cinemasters VIP, você vai ter acesso a todas as palestras do Cinemasters, mas todo o conteúdo original em inglês das palestras. Você vai poder baixar o material em MP3 para ouvir no seu iPod, celular, no carro, e você vai poder baixar um PDF para estudar tudo com mais cuidado. Então é só clicar no link debaixo do vídeo e seguir as instruções. E agora vamos à palestra do Jordan Cushing. Hi guys and gals, thanks. Olá pessoal, obrigado por estarem se juntando a mim nessa primeira edição do Cinemasters. Meu nome é Jordan Cushing e hoje eu vou falar para vocês sobre cenas de luta e mostrar passo a passo, né? Eu espero que você consiga pegar um pouco da mecânica de como funciona e assim vai conseguir fazer as suas cenas de ação mais convincentes e, quem sabe, mais empolgadas também, claro, mais seguras. Mas antes da gente começar, o pessoal do Cinemasters me pediu para eu comentar um pouco da minha experiência. Uma introdução bem curta sobre mim, de onde eu vim e tudo mais. Então, se vocês me permitem, só por um segundo, eu vou voltar bastante tempo atrás na minha infância, onde o meu amor por cinematografia começou. Obviamente, eu amava todos os filmes que a maioria das crianças gostavam em 1979, né? Mas em 1979, um dos meus filmes favoritos foi Os Muppets, né? E meu pai, que também era um cinéfilo, me comprou a revista American Cinematographer, que tinha os Muppets, né, como matéria de capa. E lendo essa matéria, e vendo como os mecanismos que davam vida a essa ilusão, né, de trazer esses bonecos e dar vida para eles nas telas, isso foi quando esse momento eureka apareceu. Que nem, por exemplo, estar nos bastidores de um show de mágica e ver como os truques são feitos, como se tirasse a cortina do Mágico de Oz, né? E a partir daí eu descobri que eu queria estar envolvido em criar essa ilusão dentro do negativo, de transportar audiências para outros lugares. Então, durante a minha infância, eu fiz vários filmes, vídeos, usava videocassete, gravando de videocassete para videocassete, usando VHS, depois fiz filmes em Hi-8 e Super 8, né, ambos durante a minha infância. Depois, na escola de cinema, eu trabalhei com filme 16mm, trabalhei na indústria durante um tempo em várias posições antes de entrar para o departamento de câmera e me tornar assistente de câmera, o qual eu fui por vários anos. E finalmente, cerca de 12 anos atrás, eu deixei completamente de fazer assistência e venho filmando desde então. Agora, pula 30 anos após o começo dessa história. Eu vivia em Cambridge e alguns anos atrás o cinema Brattle estava reexibindo os Muppets de uma cópia antiga, então eu levei meu filho para assistir. Ele tem a mesma idade de quando eu assisti pela primeira vez e foi maravilhoso, porque infelizmente a projeção não tinha a máscara correta nos projetores, então alguns dos rolos tinham a proporção do quadro impresso neles, né, mas metade deles não tinha. Então você conseguia ver as bordas, a parte inferior do quadro, o braço dos animadores, a luz, os microfones. Todo o set estava basicamente exposto, era como se fosse por trás das câmeras, durante todo o filme. Eu senti a mesma coisa de quando eu estava lendo aquela American Cinematographer pela primeira vez, e que foi fantástico. E na metade do filme eu perguntei para o meu filho se ele estava percebendo aquilo, se ele estava atrapalhando o filme, e ele disse que não, na verdade não tinha nem percebido, e para mim isso diz bastante sobre o poder do cinema como uma ferramenta para contar histórias. Então, esse é um pouco sobre mim.
O que eu estou fazendo agora? Eu estou filmando alguns filmes de baixo orçamento, comerciais de TV, videoclipes, vários curtas-metragens, filmes corporativos, de tudo, na verdade. E eu amando cada minuto disso. Eu quero dizer obrigado por me deixarem fazer essa viagem através da memória. E agora a gente volta com o pessoal do Cinemasters. Loving every minute of it. So, thanks for indulging me in that little trip down memory lane. And now, over to Aviv. Sejam muito bem-vindos a mais essa incrível sessão com Jordan Cushing. Eu mal posso esperar para essa sessão porque Jordan vai mostrar passo a passo dicas de como gravar uma cena de luta. Primeiro, sejam muito bem-vindos, Jordan. Muito obrigado, é ótimo estar por aqui. Jordan, a gente viu seu trabalho e para quem ainda não viu, com certeza precisa dar uma olhada porque eu estou bem empolgado, que é algo particularmente bem difícil de fazer, que é gravar uma luta. E eu fiquei bem feliz quando você teve essa ideia e sugeriu que fosse o assunto dessa palestra. Legal. Primeiro, um pouco sobre como eu cheguei nesse tópico, porque não foi exatamente eu que tive essa ideia. A gente estava conversando sobre qual tipo de apresentação seria adequada. A gente estava só olhando o meu repertório, né? Eu vou fazer aqui um pouco de autopromoção, sem vergonha nenhuma. Não que eu não estivesse fazendo isso até agora, né? Mas no meu website tem o meu demo reel e nele tem um monte de cenas de ação. E tem uma sequência que é uma parte de uma sequência de lutas e a gente estava conversando sobre isso. Certo. E na hora eu pensei que isso foi feito em boa parte, né, com os mesmos recursos que virtualmente todos os diretores do mundo têm à disposição. Existem, obviamente, coisas no meu repertório que não dá para todo mundo fazer, mas tudo que estava envolvido em fazer essas cenas de ação é bastante acessível. Então, essa foi uma das coisas que eu pensei que teria um apelo universal. E vamos ver a cena já, mas existem alguns detalhes que vocês provavelmente não vão ter acesso, mas eu imagino que isso não será um problema por enquanto. Então, se você quiser, por favor, visita meu website e veja a cena no contexto geral que a gente viu pela primeira vez. Eu tenho que falar para todo mundo que o repertório do John é um exemplo de como fazer um repertório. É muito bom mesmo, é só isso que eu tenho a dizer. Isso é muito legal de ouvir. Certo, onde que a gente estava mesmo? Então vamos assistir a cena. The mob boss. From behind this rock jumps this guy. He's got a gun. It's Johnny Bandito. What are you doing now? Para dar um pouco de contexto, isso foi um teste, um tipo de trailer, né? Então existem alguns planos aí que não são a cena de luta em si. Obviamente dá para entender isso, então é uma cena bem curta, né? Mas bem ativa e empolgante. Eu só gostaria de começar falando um pouco sobre as ferramentas que foram usadas durante a gravação dela, pois como eu mencionei, né, antes, são coisas que a maioria das equipes tem à disposição. Em relação à câmera, a gente usou uma Canon 5D. Certo. É uma câmera bem popular, todo mundo tem uma dessas à disposição, mas obviamente você pode substituir por qualquer câmera, né? Algumas lentes Prime eram lentes manuais da Nikon de novo, né? Nada muito espetacular. E em relação à luz, a gente tinha um Fresnel de 1K, 2 refletores e 2 luzes fluorescentes. Então isso não é uma produção muito cara, né? Com uma câmera Panavision ou equipamento de uma grande empresa de cinema. Tudo isso é coisa que a maioria das pessoas que estão gravando com DSLR tem acesso. Exatamente. Então foi isso que me fez pensar que esse assunto poderia ser interessante para muitas pessoas. Eu espero que eu esteja certo. Eu tenho que falar que quando eu assisti a cena, eu não tinha ideia que foi só isso que precisou. Para mim é ótimo saber que dá para fazer uma cena só com isso. Exato. Em termos de equipe, eu acho que, de novo, foi algo com um número bem limitado de pessoas, com uma grande exceção, né? O que é algo que a gente vai falar. A gente não vai falar agora, eu acho que vocês podem inclusive, adivinhar qual que vai ser o problema. Eu vou manter o suspense por um pouco mais de tempo. Obviamente, a gente tinha o diretor, ele dirigiu a performance dos atores. Tinha eu, né, operando a câmera, inclusive fazendo foco durante boa parte da gravação. A gente tinha um assistente de direção e eu não posso dizer em palavras o quanto é importante ter alguém nessa posição. Para aqueles que trabalham em sets sem um assistente. E qual seria exatamente o papel dele nessas cenas, particularmente falando? No contexto dessa cena de luta, eu vou falar sobre isso no próximo slide, né? Mas ele certificava que
tudo estava acontecendo exatamente como planejado e de modo seguro. E isso é uma parte importante, principalmente quando envolve dublês, que é ter certeza que tudo acontece de modo seguro e todo mundo volta para casa inteiro. Aham, tá certo. Esse é o grande diferencial, o coordenador de dublês ou coreógrafo da luta, e isso é algo que não tem como achar facilmente, ou mesmo comprar no Mercado Livre. Você precisa realmente de alguém que sabe como coordenar e coreografar a luta, e essa é uma arma secreta para criar algo que fique legal, né? E nesse caso era um cara chamado Ray Nicholas, que é um dublê extremamente talentoso e artista marcial. Ele tem no repertório vários filmes de Hollywood que são gravados em Londres, né? Dark Knight, Gladiator, Os Resgate do Soldado Ryan, Titanic, Capitão América, etc. Uau! Obviamente, quando você tem um profissional como esse, ele já tem o time de dublês, que é o nosso próximo ponto aqui. Significa que você já está em boas mãos. Tendo dito isso, muitas das lições, muito da mecânica, né, vão ser as mesmas se você tiver com seus amigos gravando no quintal ou, você sabe, em produções menores. Porque qualquer produção vai ser capaz de encontrar alguém para ser dublê de ação. Porque você sabe de volta, né, ao começo do cinema, dublês sempre fizeram parte de entreter a audiência, né? E quem mais nós temos? Atores, claro, e nessa sequência a gente tem 2 atores. O personagem principal, o nome dele é Tom Knight, que tem certa experiência com artes marciais, mas ele é um ator mesmo. E o outro jovem que no final leva um chute, no final da sequência ele também é um ator. Existe algo sobre não dublês envolvidos numa cena de luta que precisa ser levado, precisa ter um cuidado extra, né? E a gente vai falar disso em um segundo. E o que mais a gente precisa? A gente tem a preparação. Obviamente, qualquer cena começa com um roteiro, e nesse caso o personagem principal acaba sendo enganado e entra nessa armadilha que é essa sala onde eles estão, né? 6 ou 7 inimigos que vão cobrir ele de porrada. Claro. E ele tem que provar seu valor e lutar com cada capanga antes de encontrar o chefão, que é o cara do final. Baseado nesse roteiro, o coordenador de dublês vai fazer a coreografia. Alguns scripts são mais específicos do que outros, mas nesse caso ele teve total liberdade, porque a ideia era por trás desse trailer, né? Existia o plano para um filme que mostrava diversos tipos de artes marciais e envolvia várias lutas. Esses dublês eram um componente central disso. Então, a gente não tinha um plano específico para isso. A gente tinha que ser, ela tinha que ser uma luta bem legal, que traria o vilão e o mocinho cara a cara. Na verdade, esse não era o principal vilão, mas um dos seus protegidos que ia combater nosso herói. Em outro cenário, a gente teria outro. Coisas que a gente gostaria de ver durante essa luta, né? Mas nesse caso era simplesmente sobre fazer a cena de luta. Então eles fizeram a coreografia baseado no que a gente queria mostrar nesse roteiro. Depois da coreografia a gente teve um ensaio, né? Porque principalmente quando a gente está trabalhando com atores e eles não têm boas habilidades de luta, eles precisam de tempo para treinar, para serem capazes de executar isso de modo convincente e seguro. Outra coisa que a gente precisa preparar são as armas, e no caso desse clipe a gente teve algumas, né? No começo tem uma pistola, né? Que no caso existe uma versão de metal e uma de borracha que acaba sendo jogada num certo momento. E você não quer que a réplica de metal acabe machucando alguém, né? Ou mesmo quebrando alguma coisa. E no caso da faca, também uma faca de metal, que no caso é uma faca afiada de verdade, e claro, uma faca de borracha de novo, para evitar que alguém se machuque. Além disso, a gente tem um cano, e como você pode ver, ele dobra. Isso é bem bacana mesmo. Obviamente não é um pedaço de cano de metal, mas um tubo de borracha pintado com tinta metálica. Então, esses são os preparativos que a gente estava falando. E agora, voltando para o dia da gravação, né? A gente foi lá, o coreógrafo, o coordenador de dublês, já estava trabalhando, deixando os dublês e atores prontos. Quando a gente chegou lá, algumas coisas que devem acontecer, né, que deveriam fazer parte de todo o fluxo de trabalho, é uma reunião sobre segurança. Certamente. Essa é uma das partes mais importantes do dia, né? E ter certeza que todo mundo que está lá sabe o que vai acontecer, quais as implicações na segurança, como, por exemplo, uma queda de um lugar alto, tiros de mentira. Essa é uma das partes mais importantes e não pode ter nenhuma dúvida, né, na equipe. E todas as dúvidas devem ser respondidas, porque no fim do dia o que a gente está fazendo é ficção para divertir as pessoas. Não faz sentido ninguém sair machucado por causa disso. Voltando um pouquinho nessa parte de preparação, eu queria perguntar uma coisa sobre o ensaio. Isso é feito na locação ou você faz isso em outro lugar, por exemplo, numa sala similar, mas em outro lugar? O quão importante é você fazer isso na locação real onde o filme vai acontecer? Nesse caso, aconteceu no mesmo cenário, né, no mesmo dia, mas normalmente não. Na coreografia, os ensaios acontecem numa academia, em outro lugar. E depende também do que está acontecendo. Se for apenas uma luta, né, de alguns socos, a maioria dos atores tem um lugar de combate onde eles estudam atuação.
mas não é algo incomum. Então, o ensaio pode ser bem rápido, né, acontecer no mesmo dia. Mas se for uma sequência mais longa, onde o número de elementos que precisam combinar é maior, ela precisa ser ensaiada anteriormente, normalmente num lugar adequado. Fazer isso no próprio set é raramente possível, mas é obviamente onde seria o mais indicado. No nosso caso, os atores não tinham ensaiado anteriormente, era um lugar bem pequeno, e isso foi uma das coisas que mudou um pouco a execução da cena, porque olhando as fotos, né, agora, dá para ter uma noção do tamanho da sala. Depois da reunião sobre segurança, normalmente a gente passa pela coreografia, assim todos podem ver o que vai acontecer. Não é para valer, né, na velocidade real. Na verdade, nem dá para fazer tudo de uma vez só, valendo, mas a gente consegue ter uma ideia do que o diretor está tentando obter e aos poucos começa a dividir as cenas, a cena que você vai gravar em pedaços menores. É aí que o assistente de direção vai ajudar a manter um histórico de tudo que está acontecendo e todo mundo vai conseguir ter uma ideia clara de como a execução vai ficar. E como diretor de fotografia, nessa hora você já está com a câmera na mão, tentando encontrar os melhores planos ou ainda não? Tipicamente, em qualquer montagem, você vai estar do lado, tentando encontrar os melhores ângulos. Mas quando se tornar muito técnico, como é numa cena de luta, você até fica de olho para tentar alguns planos, né? Mas boa parte das cenas vai ser dividida em partes tão pequenas que não dá para ter um ponto de vista ainda, né? O que é certamente algo que a gente vai falar agora, né? Que no caso é o plano de cobertura. Algumas coisas podem ser feitas juntas, como sequência de chutes, socos, mas outras coisas precisam de medidas especiais, como cabos, ou simplesmente não são possíveis de serem gravadas no mesmo ângulo que você estava gravando. Então, nesse ponto você tem que dividir a cena e falar: nós precisamos cobrir isso em 15 ou 20 planos, e aqui o porquê. Porque, por exemplo, você planeja dividir o primeiro e o segundo soco, porque logo após alguém vai dar uma voadora, e a câmera precisa estar num lugar diferente para pegar toda a cena e deixá-la também convincente. Nessa hora você planeja toda a cobertura, olha toda a coreografia e vai falando: nessa parte a gente vai pegar a cena daqui, nessa outra a gente faz um plano aberto ali, e por aí vai, com toda a cena. E agora você começa a montar tudo para gravar o primeiro plano, baseado em tudo que foi ensaiado no set. Uma das coisas que a gente faz é ensaio na metade da velocidade. Você frequentemente vai começar com eles, pois assim os dublês não vão precisar se desgastar muito dependendo do que eles têm que fazer, né? Esse é um ensaio mais técnico e todo mundo pode ver o que está acontecendo, mas sem perigo e com calma. Então, só para confirmar se eu estou entendendo certinho, você disse que no começo tinha os atores e os dublês de ação. Então, os dublês, nesse caso aí, são os figurantes, né? A gente pode chamar ele meio que de dublês figurantes. E outra coisa que eu queria perguntar é se os atores têm um dublê para tomar o lugar deles aí nessas cenas de ação, já que às vezes eles não têm habilidade, ou mesmo eles não podem fazer umas partes da cena. Essa é uma ótima pergunta. Nessa luta especificamente que eu estou usando de exemplo, a resposta é não. A gente tem 2 atores com 8 personagens no total. Os outros 6 são dublês de ação. Eles lutam, vão pela janela, pulam de carros, esse é o trabalho deles. Mas raramente, quando existe uma cena de luta, as pessoas que são chamadas para o combate, né, elas são em primeiro lugar dublês e atores em segundo lugar. Eu não sei se deu para entender. Obviamente, Bruce Willis e Matt Damon fazem boa parte das suas lutas, né? Até um ponto. E aí é quando o dublê entra em cena. Por exemplo, se estiver caindo de uma construção, quase sempre vai ter um dublê. Mas nesse caso, os atores estão realmente fazendo a coreografia da luta, lutando contra os dublês. Isso faz sentido? Não, isso é verdade. Faz bastante sentido, porque eu imagino que a questão é mais o quão pesado é essa luta, essa cena. Porque se é uma cena de luta muito intensa, você com certeza vai procurar atores mais preparados para isso. Mas se grande parte do filme for atuação normal, só com um pouquinho de luta, então você provavelmente vai tentar pegar um ator mais habilidoso e um dublê de ação para esse ator. Que às vezes pode ser que você achou o ator perfeito, mas que não é bom o suficiente para fazer as cenas de luta. Claro, uma solução intermediária é conseguir um ator perfeito para o papel e treinar ele. Exato, isso é verdade. É por isso que em grandes filmes você vê material dos atores treinando por semanas, até meses, né? Por exemplo, eu vi um tempo atrás do Alec Guinness e o David Prowse ensaiando a luta de sabres de luz deles no Guerra nas Estrelas. Legal. Ou Hayden Christensen fazendo 6 meses de Kendo ou alguma coisa do tipo. Exato. Voltando alguns passos anteriores ao ensaio, dependendo de quão experiente em lutas um ator esse processo pode ser maior ou menor, dependendo do que você vai pedir para ele fazer, porque isso se traduz em tempo de treinamento. Pode ser várias semanas, né, se for algo muito elaborado, ou uma luta mais intensa.
E eu estou só chutando, eu não sei exatamente, né? Provavelmente eu perguntaria para o Ray, pois ele trabalhou num dos filmes da série Bourne, mas eu imagino que Matt Damon teve um treinamento bem intenso para ser o herói desses filmes, né? Não só para as lutas, mas também um treinamento aeróbico. De todo modo, voltando para onde a gente estava, quando você tem a câmera em posição e todos estão olhando no monitor, né, a gente faz um ensaio a meia velocidade para que a gente possa ter uma ideia de como a cena vai ficar quando a cena foi gravada para valer. Por enquanto é de um jeito mais seguro. E um aviso, conversando um pouco mais sobre atores, né, versus dublês, é que atores, porque têm normalmente menos experiência, eles vão ter provavelmente mais chance de se empolgar demais e pode ser um pouco mais perigoso para eles do que para o resto dos outros dublês, né? Então, esse é um fator para prestar atenção quando você estiver usando atores ao invés de dublês. São mais experientes e têm um ritmo mais consistente. Ok. Os ensaios de meia velocidade são importantes para isso também. Tentar prestar atenção se a sua margem de segurança é autossuficiente, porque no calor do momento os atores vão se empolgar e acabar ultrapassando os limites, né? A gente pode falar assim. Após fazer o ensaio a meia velocidade, você grava e provavelmente vai conseguir gravar todas as cenas que planejou e sem ninguém sair machucado. Ok, vamos falar sobre a gravação em mais detalhes, né? Cobertura. A gente conversou sobre o planejamento, mas e a parte técnica, né? Onde eu coloco a câmera, o que acontece e quando, onde são os cortes. O essencial para descobrir essas coisas é onde está a ação. Seja ela um chute, um soco ou uma queda forte no chão, né? Todas elas vão ter implicações diferentes. Você pode levar a coreografia até certo ponto, então ter que colocar um colchão atrás do ator para que quando ele caia longe por causa de um chute, né, ele não quebre a espinha ou a costela ou algo do tipo. E você precisa escolher qual ponto onde vai fazer o corte, né? A chave para fazer essa cobertura é como deixar essa conexão realista, né? Seja quem quer que esteja acertando algo ou alguém, o que vai deixar isso mais dinâmico e convincente. O que vai fazer acreditar que o punho do ator acertou em cheio o rosto do outro ator. Isso normalmente tem a ver com os ângulos, né? Aqui um dos exemplos, um dos primeiros golpes da sequência, o Tom aqui está dando uma cotovelada no queixo. Eu não sei se está claro, mas esse cotovelo aqui está a uns 15 centímetros da cabeça dele. Mas como eles estão no mesmo plano espacial, não dá para perceber. Como a gente está vendo isso em duas dimensões, né, na verdade o cotovelo ia ultrapassar a linha do queixo na hora da gravação. Mas porque a gente está vendo desse ângulo, nosso dublê da esquerda vira a cabeça para trás, essas duas coisas juntas conectam o cotovelo do ator com o queixo do dublê. E aqui, outro exemplo nesse soco é dado duas vezes para ambos os ângulos, né? A gente tem o Tom socando a cara que está aqui na parede, o cara que está segurando o cano de jaqueta preta, esse cara aqui, ele dá o soco e nesse ângulo ele dá nessa direção, né? E nosso homem que estava levantando, o soco vai passar mais ou menos próximo da orelha esquerda dele, quase uns 30 centímetros de distância, mas por causa do ângulo e da reação, vai parecer que realmente ele está acertando ele. Quando a gente vê, vamos para esse ângulo, né, que é o mesmo soco, ele agora está acertando ele em outro plano. O punho está parando no ar, cerca de 15 a 20 centímetros do rosto dele, acima do ombro, mas a nossa lente deixa tudo isso mais comprimido, deixa o espaço mais plano. E assim não dá para falar que o punho não chega nem perto do rosto dele. Então você faz o plano cobertura de modo a fazer com essas conexões, né, com que essas conexões sejam o mais realistas possíveis. Obviamente, se a gente voltar um pouco, né, nesse ângulo, se ele fizesse o mesmo movimento que ele fez no plano anterior, a gente veria um grande espaço vazio. Entendi. Então, esse é o mesmo soco, só que você gravou de um outro ângulo para não mostrar esse buraco aí que ficou. Nesse caso, a gente grava em 2x, né, e ele dá o soco aqui à direita dele. E quando ele dá o soco aqui, ele faz um movimento mais curto na frente dele. É somente uma questão do que está acontecendo, obviamente evitando quebrar o nariz de alguém, né, que acontece, eu já vi, não é legal. Ai, caramba. É muito ruim de ver. A coreografia, o jeito de que esse soco acontece é diferente nessas duas cenas, de modo que você não veja esse espaço vazio que fica entre os atores. Então eles estão realmente atuando de um jeito diferente para cada plano. Eu não ia imaginar isso. A coreografia muda dependendo de onde sua câmera está. E tem várias coisas que tem um jeito só de fazer. Isso determina de onde a cena vai ser gravada. De outro modo, você pode fazer a ação do melhor modo para a câmera. Aham, faz sentido. Esse exemplo aqui dá uma pequena ideia do enorme espaço entre um soco, né, que com um efeito sonoro gravado no ângulo correto, né, esse ladrão aqui do lado direito, toma um belo soco no rosto. E parece que muito disso é ignorando um pouquinho a câmera e pensando mais no dublê. O ladrão, nesse caso, é encontrar o ponto certo para reagir. Eles têm que saber que, bom, acertaram ele, né?
Com certeza, grande parte disso é o timing, né, e também a direção. Isso é algo que, se você está usando atores, precisa ser trabalhado bastante. Normalmente vai levar diversos takes até essa parte ficar convincente, porque realmente é estranho. E várias vezes a gente pensa nos pontos de contato, né, num espaço tridimensional. E não é a mesma coisa do ponto de contato quando a gente está vendo através da lente. Por exemplo, a gente tinha uma sequência onde eles estavam brigando no chão. Eles estavam girando no chão e a pessoa de baixo dava um soco pro ar para tentar acertar o queixo da outra. O ator que estava por cima, que estava sendo acertado no queixo, estava reagindo muito tempo depois, porque no ponto de vista dele, ele estava reagindo quando o punho aproximava do queixo, né? Mas do ponto de vista da câmera, isso era 12 a 16 centímetros depois do punho ter ultrapassado o ponto de impacto. Tá dando para entender isso? Então a regra é guiar pelo que a câmera está mostrando e você tem que ficar bem esperto, porque o que ela está vendo pode ser que o ator tenha que reagir um pouco antes para fazer sentido do ponto de vista dela. Porque o ponto de contato pode não ser onde ele pensa, certo? Exato. E um coreógrafo experiente sabe disso e ele vai ser capaz de chegar nessa conclusão muito mais rápido. Inclusive, isso pode ser bem estranho para um ator que nunca gravou uma cena dessas. Legal, vamos então para o próximo ponto. Vamos ver o que a gente tem agora, né? Lentes. Isso é algo que nós cinematógrafos temos controle total. É isso aí. A gente pode usar isso para nossa vantagem em dois casos. Obviamente, para enquadramento, né, em todos os casos, mas as lentes são excelentes para comprimir espaço. Se você tem uma lente tele, né, nossos objetos que estão mais longe ficam comprimidos em relação aos objetos que estão próximos, então, né, próximos deles, né? Então, o tamanho relativo acaba não sendo muito diferente. Se a gente imaginar uma grande cena numa lente de 300 milímetros, por exemplo, olhando para uma multidão andando pela cidade, as cabeças vão ficar relativamente do mesmo tamanho, enquanto de fato as pessoas podem estar separadas por diversos metros de distância, né? Então, um soco pode parecer que está acertando exatamente a ponta do nariz de uma pessoa, quando na verdade está a quase 30 centímetros de distância dele, simplesmente movendo a câmera para trás usando uma lente maior. E o que deve ter sido bem difícil de fazer numa sala desse tamanho. Sim, foi um desafio. Eu falei que ia comentar sobre isso também. Inclusive, eu tenho mais algumas imagens para mostrar. Na verdade, elas já são as próximas. Então, a gente pode usar as lentes diferentes para vender essa conexão, onde um punho, um pé ou qualquer outra coisa esteja do tamanho certo quando ele acerta o rosto. Se tiver uma lente mais aberta, é muito mais difícil de vender essa conexão, porque a escala, né, o pé, vai parecer muito maior que o rosto, que está em segundo plano. É verdade. Eu, inclusive, recomendo todo mundo que estiver um pouco confuso com esse assunto ir lá no Google e pesquisar por distâncias focais e compressão de espaço, mas imagina aqui que está todo mundo entendendo. Escala é um dos jeitos que a gente julga a profundidade. Então, a gente está enganando os olhos usando uma lente teleobjetiva e trazendo essas coisas para a mesma escala. Por outro lado, a gente pode expandir o espaço e fazer um salto muito mais espetacular, uma queda parecer muito maior, e aqui vão alguns exemplos. Nessa imagem, mostrando a compressão de espaço, a mesma imagem que a gente tinha antes, né? Não sei se vocês conseguem perceber, porque está bem borrado por causa do motion blur, né? Mas esse é o punho dele, que é do mesmo tamanho que se esse cara aqui tivesse também mostrando o punho dele, aqui o desenho do punho, que são esse arco aqui, seriam desse tamanho aqui. Se o punho dele fosse desse tamanho, a gente ia sacar na hora que nosso herói estaria bem mais longe do que parece. Mas como a gente está usando uma lente mais longa, a imagem fica mais comprimida e parece que os tamanhos são mais parecidos, né, deixando a cena mais realista. Não, e parece mesmo que eles estão um do lado do outro. Agora dá para entender certinho, faz bastante sentido mesmo. E aqui uma cena mostrando a expansão do espaço, né? A gente está usando uma lente grande angular, então quando ele é atingido e jogado por cima da lente, as pernas tomam boa parte do quadro e acaba ficando de um modo mais espetacular, né? Quando ele está sendo jogado contra a parede. Porque, na verdade, ele não está voando numa distância tão grande assim na cena real. Aqui, por exemplo, né, um mortal de costas, nesse caso, a gente pode ver claramente, a sala tem cerca de 3 metros de profundidade por 3 de largura, que é um espaço bem pequeno para ter uma luta com 8 pessoas, né? E tem esse cara que está dando um mortal. E só por estar usando essa lente grande angular, parece que o movimento é bem maior do que o real. Essa é uma dica muito legal. Então, sempre usar uma lente grande angular quando alguém é jogado ou dá um salto, para parecer que a distância dos movimentos fiquem exageradas. Exatamente, isso que eu queria mostrar, iluminação, mais cinematografia, né? Eu mencionei o kit de luz que a gente estava usando. Uma coisa para pensar com qualquer cena de luta
Normalmente elas têm uma quantidade enorme de planos. Como você vai manter a continuidade de luz? Você começa de manhã e termina a gravação à noite. Uau. E a gente não pode ter, durante essa luta, que dura 1 minuto no tempo real, a imagem indo do dia até a noite, né, obviamente. Você precisa ter isso em mente, pensar se vai dar para fazer a cena com a luz natural, ou de repente gravar durante vários dias, ou vai ter que iluminar toda a cena. Mas lembrar que diferente de um diálogo, né, onde você tem apenas algumas configurações de luz, uma cena de ação com certeza vai levar muito mais tempo. Você precisa fazer um plano de como vai gravar e manter a luz consistente durante todo esse tempo. Direção de cena, né, isso também deve ser pensado para ajudar a entender a geografia do seu espaço. Nesse caso, a gente tem uma janela do lado da sala, que é também uma fonte de luz, né, e mesmo cortando nas mais diversas direções, a gente tinha essa luz dominante vindo sempre desse lado, que inconscientemente faz o espectador se situar para onde eles estão olhando. Certo. A gente tem os rostos, né, que são bem mais claros de um lado, por exemplo, bem mais claros do lado esquerdo da tela, e quando a gente corta para uma cena onde os rostos estão mais claros do lado direito, a gente sabe que esses personagens estão olhando um para o outro só por causa da luz. Assim, a gente vai dando dicas para a audiência para se manter sempre orientada em relação ao espaço. Isso é algo que a gente precisa ter em mente, e claro, isso se aplica em praticamente qualquer cena, né, mas especialmente com esse tipo de cena que tem vários cortes. E muito movimento também, o que acaba sendo fácil perder a orientação. Isso pode ser feito para dar um efeito reverso também, né? Nos filmes do Bourne, a audiência no geral fica bem desorientada com o que está acontecendo por causa do contraluz, né? Todas as vezes que você quiser usar o contraluz... Eu vou te interromper aqui porque eu adoro o contraluz. Onde é que a gente deve usar o contraluz aqui? Porque eu provavelmente vou usar em tudo aqui, mas acho que isso não é a resposta certa. Não existe certo e errado, mas lógico, o jeito mais usado é para criar essa separação do ator com o fundo. Claro, para criar essa borda em volta dos assuntos. Exato, destacar um cabelo preto do fundo preto, você coloca um contraluz e de repente as coisas ficam tridimensionais. Mas o que a gente não quer é quando a gente está tentando enganar a audiência, né? A gente tem que ter muito cuidado quando você está fazendo uma cena de luta ou qualquer cena que... está tentando comprimir o espaço da cena, porque se o punho se estende, faz contato. E acaba tendo um belo contraluz, isso vai acabar separando o punho do rosto. E obviamente a gente não quer isso. Se realmente o punho estivesse acertando ele ficaria na sombra da cabeça da pessoa atingida, né? Essas dicas que são inconscientes vão falar se o soco atingiu ou não. Nesse caso, o contraluz tem que ser usado esporadicamente, com muito cuidado, porque pode acabar desfazendo todo o trabalho que você fez para criar a ilusão do contato. Câmera, né? Lembrando que a cena foi gravada numa Canon 5D, né? A maioria do foco foi feito manualmente. Tô totalmente impressionado, loucura fazer isso. Tem que lembrar que a maioria desses planos foram bem curtos, né? Não foi tão difícil assim. Lógico que não daria para fazer se a cena não tivesse nenhum corte, né? Isso seria totalmente loucura. Antes da gente voltar aos detalhes de onde apontar, para onde apontar a câmera, né? Vamos para o plano do dia. A gente tem que conversar com um assistente de direção e ser bem realista no que a gente vai conseguir gravar no dia. Lutas, dublês, essas coisas tomam muito tempo, muito mais tempo do que parecem. E nesse cenário, né, o assistente é um dos seus aliados, porque ele vai ser capaz de falar, sei lá, bom, essa luta que está descrita em 1/4 da página, né, a gente vai considerar que isso é apenas 1/4 da página. Vamos considerar que isso vai levar algumas horas, metade de um dia, ou mesmo um dia inteiro. Eu já trabalhei em algumas coisas que tinha uma quantidade enorme de cenas perigosas, complicadíssimas, e não tinha nem de longe o tempo necessário para fazer com segurança. E no fim o resultado acaba refletindo isso, né, que é a culpa de um plano mal feito, que não tinha as horas necessárias para completar com cuidado o trabalho esperado. De volta para a câmera. Uma coisa que a gente não fez foi acelerar ou desacelerar, né, o conhecido slow motion, mas é algo útil em alguns casos, né? Slow motion seria gravar um frame rate mais alto e assim obter um movimento mais lento, e acelerar é exatamente o oposto. No soco final e dramático da luta, né, do filme de luta, por exemplo, com certeza vale a pena você usar, né, aumenta o drama você usar um slow motion. Certo. Por outro lado, né, tem acelerar a imagem. Vários artistas marciais, incluindo alguns muito famosos, aceleram um pouco a imagem para ajudar a fazer a luta um pouquinho mais rápida, né? Especialmente quando você tem Kung Fu, onde a coreografia tem sequências longas de várias coreografias curtas, e assim você deixa elas ainda mais impressionantes. Então o que você está falando é que eles gravam a menos de 24 quadros por segundo e tocam o vídeo a 24 quadros, na velocidade normal.
Exatamente. Uau! Frame rates comuns, né, para luta são 23, 22 até 21 frames por segundo. Então você ganha um pouquinho de velocidade e ninguém vai perceber. 21 quadros por segundo é perceptível, mas para algumas coisas, né, principalmente com coreografias rápidas, isso deixa elas bem mais dinâmicas. 21 quadros por segundo são, na verdade, bons 10% de velocidade. Eu acho que, inclusive, na verdade é mais, né? Se você gravar a 20 quadros por segundo e tocar 24, 4 quadros de diferença aí são praticamente 20% a mais de velocidade. É bastante diferença. Quando você tira um frame por segundo, é 4% a mais ou menos, né? Eu não vou entrar em números exatos aqui ao vivo, mas a ideia é aumentar um pouco a velocidade e fazer toda a coreografia parecer mais dinâmica, inclusive super-humana, né? E a gente vê isso também em planos com quedas livres, né? Você pode fazer eles um pouco mais lentos, ou então fazer uma batida de carro um pouco mais rápida. Isso é bem interessante. Eu nunca usei isso, mas com certeza é uma ideia que eu vou tentar usar. Logicamente, nos dias que a gente usava negativo, você fazia isso direto na câmera e se desse errado não tinha volta, estaria preso com esses resultados. Mas agora você pode gravar no frame rate que você quiser e checar se vai funcionar ou não com software de pós-produção, por exemplo. Eu posso testar aumentando um pouco essa velocidade e depois ajustar a velocidade direto na câmera e gravar a 21 ou 22 quadros por segundo, ou seja, qual for a velocidade que funcionou no seu teste. E no final, se você não gostar, você pode reajustar isso depois. Existe com certeza uma flexibilidade muito maior agora, né? Ângulo do obturador, de novo, se você pensar num filme como Gladiador, uma das coisas que ficaram marcadas quando ele saiu foi a nitidez da ação, né? Eles deixaram o ângulo do obturador bem pequeno, ou no caso das DSLR, né, é a mesma coisa de usar uma velocidade maior do obturador. Por exemplo, um ângulo de 45 graus, que no caso no caso de um obturador de câmera DSLR 1/200, né, isso é algo que congela a sua ação, né, que faz cada quadro individualmente mais nítido. Isso tem vantagens e desvantagens. Por um lado, ele adiciona aquela nitidez que a gente vê em esportes na TV, mas ele perde o motion blur, que normalmente ajuda a esconder os contatos que acontecem na luta. Se a gente usar aquela cena do soco como exemplo, onde o punho era só um negócio extremamente desfocado, e a gente tivesse gravado com o obturador mais rápido, o desenho da mão ia ficar muito claro e isso podia estragar a ilusão. Por isso eu falo que é uma vantagem e desvantagem, né? São coisas a considerar quando você estiver fazendo isso numa sequência de luta. O que mais? A edição. Lógico que isso não é cinematografia, mas você pode criar a ilusão de mais velocidade na edição, simplesmente cortando os trechos em sequências menores. Se você ver o meu demo reel, vai perceber que a cena de luta é ainda mais rápida do que a cena que a gente mostrou aqui. Certo. E você pode criar e ajustar o tempo dependendo do seu público-alvo. Pode editar uma luta e deixar ela tão rápida que vai criar bastante emoção. E você não precisa ter uma coreografia tão rápida assim. A gente pode repetir a ação. Isso é algo clássico, né, do Van Damme, que chuta todo mundo pelo menos 3 vezes. Muito bem lembrado. A gente vê a perna dele dando o mesmo golpe várias e várias vezes. Nesse caso, a própria ação é repetida, mas não é feito por efeito dramático ou para mostrar que ele é um cara casca grossa, ou seja lá como você chamaria isso. Isso é feito para ajudar a esconder o impacto. Quando o cara é jogado, por exemplo, na parede, na verdade ele acerta a parede 2 vezes, uma com plano aberto e outra com close-up. E isso ajuda a vender a pancada como algo mais dolorido. E faz sentido, porque são esses detalhes que separam os mestres das pessoas normais. E isso, na verdade, é algo muito fácil hoje, né, com as bibliotecas de som. Você pode gravar o seu próprio som, mas são esses sons de impacto que ajudam a fazer acreditar que quando um ator dá um soco no ar e o outro move o rosto para trás, você realmente está ouvindo um soco, né? Quando na verdade você está escutando um ator num estúdio dando um tapa num frango. Esse barulho faz acreditar que o contato aconteceu e eu quero mostrar mais uma vez. My boss, from behind this rock jumps this guy. He's got a gun. It's Johnny Bandito. Fucking do it now! Cara, aquele chute no final foi do mal, cara. Uma coisa interessante é que os dois atores... O que você tá querendo mostrar pra gente? Os dois atores estão bem travados, olha aqui. Olha lá, o pé dele tá a uns 2 metros de distância. Sim, tem uma boa distância aí. Mas isso também é culpa do tamanho da sala, né? O pé dele está muito maior do que deveria ser.
para acertar ele na cabeça, mas com os efeitos sonoros, porque você acredita que isso deveria estar acontecendo, tudo acontecendo num piscar de olhos, né? Você não percebe essa distância. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas não percebeu a distância desse ombro aqui. E com certeza o motion blur ajuda muito, né? Exatamente. É o que a gente falou de controlar o obturador. Então é isso. Tá aí a anatomia de uma cena de luta, né? Se existe algo para ficar bem gravado, seja cuidadoso. Jordan, muito obrigado. Eu acho que eu gravei pelo menos uns 6 ou 7 pontos importantes aqui para aplicar nas minhas cenas. Com certeza vão fazer uma enorme diferença entre fazer umas cenas dessa parecer real, parecer feita por um profissional ou completamente amador. Você tem que ter certeza que todos estão cientes, né, disso desde o começo, porque vocês estão simplesmente tentando divertir outras pessoas e não existe razão para ninguém ir para casa machucado ou imobilizado, né? A gente só quer que as pessoas fiquem felizes ou deem risadas ou assustadas, seja o gênero que você estiver fazendo. E a gente que agradece e, como eu sempre falo, pegue sua câmera, pegue suas anotações e saia aí para implementar, porque toda essa informação é muito legal, mas no fim do dia você tem que praticar. Esse é o único jeito de ficar tão bom quanto o Jordan. E até mais, galera. A gente se vê na próxima apresentação. O prazer foi todo meu. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan Oliveira e eu sou um dos responsáveis por trazer para você essas 9 palestras do Cinemasters. Se você trabalha com uma câmera na mão, você sabe o quanto que é difícil encontrar material de qualidade para se manter atualizado e elevar a qualidade do seu trabalho. Soma isso então o fato de que a esmagadora maioria da informação está em inglês e que, mesmo que você compreenda inglês muito bem, você ainda tem que garimpar no YouTube, no meio de um monte de lixo, por 1 ou 2 vídeos que tem conteúdo que são realmente relevantes para você. E aí que vem o maior problema. Quase todos esses vídeos são feitos por pessoas que estão praticamente no mesmo nível que você, mas que aprenderam um truque ou outro que colocaram no YouTube. A gente concorda, isso é um saco. E a gente decidiu fazer algo a respeito. A gente decidiu fazer um esforço para trazer para você um material de primeiríssima qualidade que vai fazer você dar um salto nessa curva de aprendizado. Ao invés de perder tempo vasculhando o YouTube por técnicas novas e maneiras de melhorar a qualificação do seu trabalho, você vai ter um material incrível nas mãos e vai poder gastar o seu tempo praticando essas técnicas e, lógico, se tornando um profissional muito mais qualificado. Todo o material está disponível em português e também no inglês original para que você possa entender e aplicar 100% do conteúdo no seu set e nas suas gravações. E a cereja em cima do bolo, você vai estar aprendendo de mestres da nossa profissão. E você pode perguntar, Ivan, quem que são esses mestres? Os mestres, bom, nós, Ivan e Rafael, a gente foi colega na faculdade de cinema e a gente se formou junto em 2003, depois da gente ter produzido um curta-metragem. Fast forward para o presente, o Rafa é hoje um artista de efeitos especiais renomado, morando em Toronto, no Canadá, com vários blockbusters no currículo. Eu, Ivan, sou proprietário de uma produtora na Holanda com um portfólio cheio de clientes internacionais. Mas você não vai estar aprendendo com a gente, né? O que a gente fez foi trazer 9 palestras de 9 mestres da direção de fotografia. Alguns trabalhando nos Estados Unidos, outros na Inglaterra, todos eles profissionais de altíssimo nível, gravando comerciais para marcas famosas como Pantene, Electrolux, Apple, Adobe, gravando curtas-metragens premiados, clipes de música e até blockbusters como Avatar e Star Wars. Eles são profissionais de quem nós, né, normalmente, só ouvimos falar, mas aqui eles vão te ensinar algumas técnicas que eles demoraram anos para aprender ou desenvolver. Parece legal? Fica mais legal ainda, porque a partir de agora você pode se inscrever para o Cinemasters VIP. Você vai ter acesso a todas essas aulas com autoridades no ramo de cinematografia, de onde estiver, desde que você tenha uma conexão de internet. Essas aulas vão estar disponíveis sempre para você, a um clique de distância. Talvez você esteja um dia com insônia e vai querer aproveitar para aprender mais ou relembrar. Talvez você tenha fechado um trabalho em que uma das técnicas ensinadas vai ser útil. Com acesso disponível 24 horas por dia, você pode ver e rever as aulas para dar aquele impulso na qualidade do seu trabalho quando você quiser. Você vai ter acesso a essas técnicas exclusivas antes de todo mundo e vai poder oferecer isso para os seus clientes ou até colocar esse conhecimento para funcionar nas suas produções cinematográficas antes de todo mundo no Brasil. Algumas das técnicas, além de inéditas, são técnicas que os profissionais raramente ensinam sem cobrar milhares de dólares.
Esses segredos são o que separam meninos de homens. É o que diferencia um diretor de fotografia amador de um profissional respeitado. Você vai poder ler e procurar o conteúdo das palestras dentro de um PDF com todo o material ensinado nas palestras. Tanto para quando você quiser ler com calma, quanto para quando você estiver procurando algum detalhe que se perdeu no meio de tantas palestras. O conteúdo que você procura pode estar a um Ctrl F de distância. Você vai poder fazer download dos áudios de cada uma das palestras. Talvez você seja uma pessoa muito ocupada para ficar na frente do computador assistindo as palestras, ou talvez você esteja em cima da hora para gravar um trabalho e você quer ouvir as palestras no carro. Ou você gosta de aprender enquanto faz esportes. Essas aulas vão estar disponíveis para que você faça o download e ouça no seu próprio carro, no seu celular ou até na sala da sua casa. Além de todo o material dublado para você, a gente também está oferecendo de bônus as palestras em inglês, para que você possa aprender os termos em inglês, né? Ouvir a voz dos próprios profissionais e até treinar o idioma com enfoque nos termos relacionados à sua própria profissão. E se você já investiu em cursos e treinamentos de alto nível antes, você sabe que um curso com um só palestrante, como os que a gente trouxe para você, pode chegar a custar mais de $1.000. E mesmo assim, um treinamento desse nível, além de incluir o preço do curso, inclui o preço de viagem para outro país, hotel, alimentação. A gente está trazendo o conteúdo de 9 palestrantes para que você possa assistir no conforto da sua casa. Então, para ter acesso 24 horas por dia ao portal, com as aulas em português e inglês, baixar um e-book, baixar os MP3 e se tornar um profissional muito mais qualificado, que pode cobrar muito mais pelo seu trabalho, o investimento é de R$ 397 à vista, que podem ser parcelados no cartão de crédito em até 12 vezes. E aí, soa bacana, mas você ainda não tem certeza se é uma boa ideia? A gente sabe que comprar online é sempre um risco e que você provavelmente já investiu seu dinheiro em treinamentos que não tinham conteúdo à sua altura ou que não entregavam o que prometiam. A gente também já passou por isso. Mas para você ter certeza de que está fazendo a escolha certa e não ter que correr risco nenhum, a gente assume todo o risco da sua compra. Como? Você pode fazer o investimento hoje mesmo no Cinemasters VIP sem medo, porque você tem 30 dias a partir do dia do pagamento para pedir todo o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, se você achar que o Cinemasters VIP não é para você, ou se você tem qualquer razão que seja para não querer manter sua inscrição, você pode mandar um e-mail para a gente em até 30 dias e a gente cancela a sua compra sem fazer perguntas. É só um e-mail, sem conversa, sem secretária eletrônica. Isso porque a gente tem certeza de que você vai adorar o Cinemasters VIP. As vagas são limitadas, então a gente limita o número de vagas para poder dar uma experiência e atenção para os clientes VIP. Isso significa que as vagas vão se acabar rapidamente e depois disso a gente não tem previsão nem de abrir novas vagas, nem de quando vai ser o próximo Cinemasters. Essa é uma oportunidade única e deixar ela passar pode fazer com que você deixe de crescer profissionalmente na velocidade que poderia, utilizando, lógico, conhecimentos de mestres da cinematografia. Então, debaixo desse vídeo tem um botão que vai te levar para a página de pagamento. Clica no botão agora e a gente está te esperando lá dentro do Cinemasters VIP. Até lá!